A mansidão nem sempre é apreciada, de acordo com Nancy DeMoss Wolgemuth. O mundo nos diz que se você é mansa, você é inferior, você não vale nada, você não tem nada que te faça feliz. Mas a palavra de Deus diz que você é uma pessoa abençoada se você tem a verdadeira mansidão bíblica. Você quer as bênçãos que vêm com a mansidão? Então, terá que buscar algo que seja contracultural. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Escolhendo a Gratidão, na voz de Renata Santos. Uma das qualidades bíblicas mais mal compreendidas é a mansidão. Candidatos concorrendo a cargos públicos nunca destacam sua mansidão como motivo para votar neles. Não nos parece uma qualidade desejável. Bem, como vamos ouvir, Nancy foi desafiada nessa área e ela está prestes a nos desafiar. Estamos iniciando hoje a série chamada A Beleza da Mansidão. Frequentemente percebo que sou desafiada na área que estou me preparando para ensinar, ou na qual acabei de ensinar. Considero isso super positivo, porque é como se houvesse uma vontade divina de garantir que eu esteja aplicando em minha própria vida aquilo que estou compartilhando com os outros. Não se tem plena consciência do próprio conhecimento sobre algo até ser submetido a uma avaliação. Essa é a razão pela qual existem provas nas escolas, provas surpresas, avaliações intermediárias e finais. Elas informam tanto ao professor quanto a nós mesmas quais áreas dominamos e quais ainda precisamos aprimorar. Admito que ainda tenho muito a dominar no assunto sobre o qual vamos discutir. Notei minha carência de desenvolvimento nessa área enquanto explorava o tema da mansidão. Sinto que apenas toquei superficialmente no que há para aprender sobre esse assunto. No entanto, ao estudar sobre a mansidão, ocasionalmente me vi em situações desafiadoras e, infelizmente, falhei miseravelmente. Refletindo sobre as últimas semanas, recordo várias situações em que, para minha consternação, percebi, depois do acontecido, que não havia agido com um espírito manso ao lidar com alguém. Estou em processo e completamente ciente da minha própria necessidade de desenvolver a mansidão. A mansidão, ou a falta dela, se manifesta em nossos corações antes de se manifestar externamente. Certamente tenho estado mais atenta nas últimas semanas. Eu não diria que tenho sido menos mansa nas últimas semanas. No entanto, eu tenho percebido que tenho refletido mais sobre os momentos em que falhei em exercer mansidão. Frequentemente são pensamentos que permanecerão ocultos. São formas de avaliar situações, perspectivas sobre as coisas, sentir-se magoada. É algo que talvez eu não compartilharia com mais ninguém, mas percebo que, em alguns momentos, estou um pouco sensível demais e reconheço que isso ocorre porque há uma necessidade de mansidão em meu coração. Porém, invariavelmente o que está em nossos corações se manifesta, e já me deparei em vários tipos de comunicação com outras pessoas onde falhei. E-mails. Você sabia que pode demonstrar falta de mansidão em e-mails? Aprendi que isso é possível. Ligações telefônicas, conversas com amigos. Estou pensando em um e-mail que enviei na semana passada. Eu estava com pressa, estava indo para uma entrevista e soltei uma resposta rápida. Ao escrever, até pensei, talvez eu poderia dizer isso de outra forma. Era uma avaliação crítica ou negativa de uma situação, uma frase, uma linha, mas mesmo assim, eu apertei enviar. Não era sobre a pessoa para quem eu estava enviando o e-mail. Precisamos estar atentos à orientação do Espírito Santo. Ele está presente para nos auxiliar, para nos capacitar. Já experimentei exceder os limites do Espírito Santo em minha vida. Em um caso específico, trata-se de uma luta pessoal que enfrento. Ser dogmática, ter opiniões muito firmes e ser rápida para expressar pontos de vista que muitas vezes são negativos. No entanto, no dia seguinte ou 2 dias depois, voltei à pessoa para quem enviei o e-mail e admiti.
Respondi rapidamente demais. Deveria ter me expressado de outra forma. Sim, tenho reconhecido algumas deficiências em praticar a mansidão em minha vida. Na verdade, nas últimas 2 semanas, enfrentei alguns conflitos interpessoais, se posso expressar dessa forma. Nada de grande magnitude ou extremamente sério, mas houve alguns momentos de tensão. Durante reuniões de equipe ou em chamadas com minha equipe, me senti incomodada e com a sensação de que outras pessoas não estavam cumprindo suas responsabilidades como deveriam. Ao longo da semana, parei e refleti. Percebi que em muitas das questões, eu era o denominador comum. Foi tipo, uau, veja só. É possível que os outros não sejam o problema? Que talvez eu seja o problema? Tem sido muito bom para mim estudar sobre isso e ver o Senhor me desafiando e advertindo. Na verdade, houve uma ligação que acabou sendo um desses conflitos. Eu não vou entrar em detalhes, mas havia algo em nosso ministério, nada muito impactante, que há muito tempo eu queria ver acontecer, algo que eu já tinha solicitado e nada havia sido feito. Então eu liguei para um dos nossos funcionários, um homem da nossa equipe. Como mulher, busco comunicar-me de forma feminina e graciosa com os homens da equipe, respeitando sua masculinidade, embora essa seja uma abordagem que desejamos adotar com todos. Iniciei uma conversa com um dos funcionários envolvidos naquela área do ministério e, em vez de perguntar, "É um bom momento para você?" ou "Posso compartilhar algo que está em meu coração?", simplesmente abordei o assunto sem rodeios. Não estava gritando nem demonstrando raiva, mas expressei minha opinião de maneira extremamente firme e determinada, enfatizando a necessidade de lidar com aquela determinada situação. Conforme a conversa avançava, percebi que o homem com quem estava falando parecia desanimar. Ele é uma pessoa piedosa, graciosa, humilde e devota ao Senhor. No entanto, minha torrente de palavras e minha forma de expressão foram recebidas como um peso sobre ele. Amigas, isso é difícil para os homens, é difícil para o seu marido, é difícil para as pessoas com quem trabalhamos e servimos, quando as sobrecarregamos com palavras. Ele ficou quieto, não disse muito, e eu sabia que ele estava fazendo anotações. Ele é um cavalheiro. E o Espírito estava me dizendo, você precisa recuar e dar a ele tempo para digerir isso e não o atropelar com suas palavras. Mas em vez de dar ouvido ao Espírito, como não estava obtendo uma resposta ou reação, repassei tudo novamente, mais alto, mais rápido, mais e mais palavras. Enquanto agia assim, eu estava ciente de que estava abatendo o espírito desse homem. Novamente, ele é humilde, ele é gracioso, jamais revidaria. Eu não o estava atacando diretamente, embora ele possa ter se sentido atacado, não sei. Acho que às vezes os homens se sentem atacados. A gente diz, eu estou apenas te relatando os fatos, por que você está se sentindo atacado? Bem, é porque estamos dizendo isso tão agressivamente, tão intensamente. Algumas pessoas da nossa equipe falam sobre os meus olhos de farol alto. Bem, essa conversa foi por telefone, então ele não pôde ver os meus olhos de farol alto, mas a minha voz estava com um tom bastante sério. Resolvemos a situação e, como ele não entrou em modo defensivo, a conversa acabou bem. Mas, novamente, o Senhor estava trabalhando em mim. Depois que desliguei, pensei, você acabou de atropelá-lo com palavras. Você não foi gentil, você o menosprezou. Você não pensou na melhor maneira de abordar o assunto. Você o sobrecarregou e não agiu com um espírito manso. Senti um peso no meu coração naquela noite e, quando acordei, eu estava me preparando para dar uma entrevista na manhã seguinte e pensei, tenho que falar com ele. Com certeza, ele jamais tocaria no assunto. Liguei para ele no escritório e disse, o senhor não me deixa sentir paz sobre a conversa que tivemos ontem.
Você foi muito gracioso e eu aprecio muito isso, mas eu não agi com mansidão. Estou trabalhando justamente num estudo sobre a mansidão e vejo que, ao falar com você ontem, não a pratiquei. Você me perdoa? Agi de forma completamente errada. Fiquei tão feliz por ter ligado. Eu queria limpar a minha consciência, porque sabia que era isso que o Senhor queria, mas foi um alívio ouvi-lo dizer. O fato de você estar me ligando significa muito para mim. Confirmou que minha falta de mansidão realmente o afetou. Tivemos uma boa conversa e estamos nos recuperando dessas questões. Mas é muito melhor ter e agir com um espírito manso logo de cara do que ter que sair por aí juntando os cacos. Tornados, às vezes, passam pela região onde eu moro, e por todo lado a gente vê galhos caídos, destroços e uma bagunça generalizada. E é isso que algumas de nós fazemos. Eu reconheço que já deixei destroços pelo caminho ao usar palavras rudes ou deixar de agir com mansidão em reuniões e com pessoas diferentes. Hoje me vejo muito mais sintonizada com o que Deus está dizendo sobre o assunto da mansidão. A mansidão é importante para Deus. As Escrituras deixam isso muito claro. Sofonias 2:3 diz que devemos buscar a mansidão. Algumas versões usam o termo humildade. Colossenses 3:12 diz que devemos revestir-nos de mansidão. 1 Timóteo 6:11 diz que devemos buscar a mansidão. Estas orientações não são para alguns cristãos apenas, são para todas nós, tementes ao Senhor. Nos próximos episódios, vamos analisar a questão da mansidão a partir de vários ângulos diferentes, e quero ser a primeira a dizer que estou longe de tê-la dominado. Talvez, daqui a 1 ano, eu ensinaria de forma diferente, mas agora vou simplesmente compartilhar o que Deus tem me falado e deixar que Ele fale ao seu coração. Precisamos reconhecer, antes de tudo, que mansidão não é algo que vem naturalmente. Não é uma questão de ter uma personalidade naturalmente mansa. Algumas pessoas são naturalmente mais quietas ou reservadas, mas isso não significa necessariamente que sejam mansas. Não há ninguém que naturalmente tenha um espírito manso. A mansidão é sobrenatural, é uma expressão do caráter de Cristo, é um fruto do Espírito, é uma graça que o Espírito traz para nossas vidas e é algo que não pode ser produzido à parte do Espírito de Deus. Requer que Deus traga nossas reações e nossos instintos, naturalmente desprovidos de mansidão, sob seu controle, para que se tornem verdadeiramente mansos, como Cristo é manso. Quero destacar que, embora a mansidão seja altamente valorizada por Deus, não é valorizada em nosso mundo. Não é uma tendência, não é politicamente correto. Estamos constantemente desafiando as mulheres a serem contraculturais, a nadarem contra a maré. Esta é apenas uma das áreas em que a mulher, que deseja ser contracultural, encontrará desafios. Ser mansa implica em ir contra a correnteza. O mundo valoriza o oposto da mansidão: autoafirmação, defender seus direitos, ter opiniões fortes, dizer o que pensa, ter tudo do seu jeito. Deus valoriza muito as coisas que o mundo despreza. O mundo olha para as pessoas mansas e diz: elas são fracas. Deus olha para as pessoas mansas e diz: elas me lembram de Jesus. Deus valoriza muito a mansidão e o mundo a detesta e despreza. O mundo valoriza e estima o que Deus detesta. Você terá que decidir: estou disposta a nadar contra a maré para buscar a mansidão? Porque é isso que será necessário. Por que buscar a mansidão? O que ganhamos com isso? Claro, a grande razão é porque Deus diz que devemos buscar a mansidão. Mas acho que há algumas outras razões. Há alguns frutos, benefícios e bênçãos que resultam em ser intencional em relação à mansidão.
Creio que o trecho mais conhecido que vem às nossas mentes se encontra no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, onde Jesus disse: "Bem-aventurados os mansos". Essa palavra, bem-aventurados, significa feliz, afortunado, digno de inveja. Como já disse, o mundo nos diz que se você é mansa, você é inferior, não vale nada. Você não tem nada que te faça vibrar. Mas a palavra de Deus diz que você é abençoada se você tem a verdadeira mansidão bíblica. Você quer as bênçãos que vêm com a mansidão? E a propósito, a bênção citada aqui é que os mansos herdarão a terra. Sentimos como se estivéssemos renunciando tudo, mas Deus diz que não. Vocês terão aquilo que realmente importa. Você quer a bênção da mansidão? Então você tem que buscar algo que seja contracultural. O Salmo 37 nos diz que os humildes, mansos, receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar, no versículo 11. E isso é algo que eu gostaria de ter. Pessoas que não são mansas não têm uma abundância de paz. Elas não podem ter corações e mentes tranquilas. Mas a pessoa que é mansa pode se deliciar com uma abundância de paz. Paz de espírito, paz no coração, paz nos relacionamentos. Quando eu voltei e fiz aquela ligação para o membro da nossa equipe, havia uma doçura e uma paz em nosso relacionamento que não estavam lá quando eu estava me impondo, quando eu estava atropelando ele com minhas palavras. Eu deixei minha posição bem clara na primeira ligação. Ele entendeu perfeitamente o que eu sentia que precisava ser feito. Mas perdi feio na área relacional. Repito, ele é um homem humilde e gracioso, então jamais deixaria isso se tornar uma barreira. Mas aquela situação criou uma barreira no meu coração. Criou uma barreira no meu relacionamento com o Senhor. Eu perdi a paz e a minha consciência começou a doer. Você quer ter paz? Então precisa buscar a mansidão. Há uma abundância de paz para os mansos. O Salmo 25, 9 nos diz: conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Se queremos que Deus nos guie, nos ensine o caminho que devemos seguir, se queremos ter discernimento, sabedoria e compreensão, temos que ser mansas. Veremos que isso acontece porque pessoas mansas são pessoas ensináveis, pessoas humildes, abertas ao conselho. Todas nós conhecemos pessoas, talvez uma delas seja um de seus filhos ou até você mesma, que não são ensináveis. Eles sabem de tudo. Deus diz a pessoas que pensam que sabem de tudo: eles não vão aprender nada comigo. Jesus diz à igreja do Novo Testamento: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Apocalipse 3, versos 17 e 18. Bem, a pessoa que pensa que tem tudo sob controle e sabe de tudo, não vai se ajoelhar clamando a Deus por sabedoria, por direção. Mas Deus diz à pessoa que reconhece humildemente que precisa de direção: se alguém falta sabedoria, peça a Deus. Deus diz: você sabe que tem falta, você sabe que está necessitada. Peça e eu te darei. Acho que às vezes, quando não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer, não sabemos como lidar com uma situação, dizemos: Senhor, não me revelaste o que devo fazer. Pode ser porque Deus sabe que não temos um espírito manso, não temos um espírito ensinável, não estamos dispostas a receber o que Ele quer nos mostrar ou ensinar.
Deus não quer nos mostrar sua vontade para que possamos decidir se queremos fazê-la ou não. Deus diz: não é você quem decide o que eu vou fazer. Assine o contrato em branco e abaixo da sua assinatura Deus diz: eu te mostrarei qual é a minha vontade. Ele quer saber primeiro que temos um coração manso, receptivo, maleável. Ser mansa, falando de bênçãos ou benefícios da mansidão, é ser como Jesus. Não é esse o nosso objetivo? É isso que eu quero. Ter formado em mim o caráter, o coração, o espírito de Jesus. As Escrituras dizem que Jesus é manso e humilde de coração. É por isso que ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Mateus 11:29. O mundo não celebra a mansidão, mas o maior homem que já existiu, Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse: eu sou manso, eu sou humilde de espírito. Você quer ser como Jesus? Você tem que se tornar mansa. Quando falo mais que a boca, sou dogmática, teimosa, mesquinha, crítica, negativa. Quando estou expressando o oposto da mansidão em minha vida, estou refletindo algo que não é o Espírito de Jesus. Mas quando a verdadeira mansidão, o fruto do Espírito, penetra o meu espírito, reflito Jesus. Vamos falar mais sobre esse tipo de mansidão. Nas Escrituras, a mansidão é especialmente recomendada para as mulheres. Como mulheres, é natural que busquemos beleza física, adornos externos, penteados, roupas e maquiagens atrativas. Tudo isso é promovido como ser de alta importância. Então pensamos: por que buscar a mansidão? Mas a palavra de Deus tem um excelente conselho para nós, mulheres. Isso nos ajuda a ver a beleza da perspectiva divina. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, onde o apóstolo diz: ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, a beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Um espírito manso. Essa é a mesma palavra no idioma original para manso. Um espírito manso, um espírito gentil, um espírito tranquilo. As Escrituras dizem que se uma mulher tem essa atitude interna de mansidão ou gentileza e um espírito tranquilo, é o que dá a ela uma beleza que é imperecível. É uma beleza que não desaparece. É uma beleza pela qual você não precisa passar por todas as cirurgias plásticas ou rotinas de maquiagem para preservar. É algo que se torna mais doce, mais rica e mais bonita à medida que você envelhece. Aliás, ao passo que envelheço, tenho pensado cada vez mais em como ter esse tipo de beleza interior que cresce, que aumenta. Isso é o que um espírito manso faz por nós, mulheres. Não só produz esse tipo de beleza que não perece e não desaparece, mas esse verso nos diz que essa beleza de um espírito manso e tranquilo é de grande valor aos olhos de Deus. Isso é o que faz Deus olhar para uma mulher e dizer: ela é bonita. Nós temos os nossos próprios critérios em relação ao que consideramos uma mulher bonita. Sabemos o que faz os homens olharem para uma mulher e dizer: ela é bonita. Mas o que faz Deus olhar para uma mulher e dizer: ela é bonita? É um espírito de mansidão e tranquilidade, um espírito gentil e manso. Outra razão para buscar a mansidão está listada em Isaías 29:19, que nos diz: os humildes, os mansos, se alegrarão no Senhor. Eu amo esse versículo. Na verdade, meio que me deparei com ele por acaso enquanto fazia esse estudo. Eu nunca tinha pensado nele dessa forma antes. Os mansos terão motivo para grande alegria no Senhor. Eu quero alegria. Essa alegria renovada brota de um espírito que é manso. Nessa série, vou ler alguns trechos e fazer alguns ensinamentos de um livro que tem sido uma bênção enorme para mim sobre esse assunto ao longo dos anos.
É um livro de Matthew Henry. Foi escrito em 1698, tem mais de 300 anos. O título é The Quest for Meekness and Quietness of Spirit, a busca pela mansidão e tranquilidade de espírito, em tradução livre. Infelizmente, não temos esse recurso disponível em português. Matthew Henry faz a seguinte afirmação sobre a alegria que vem de um espírito manso. Ele diz: um cristão manso e tranquilo desfruta a vida. Ele desfruta do relacionamento com seus amigos, ele desfruta de seu Deus. E ele faz com que a perturbação desses prazeres esteja fora do alcance de seus inimigos. Em outras palavras, se você está vivendo com mansidão e tranquilidade de espírito, e vamos estudar a definição exata disso, isso a coloca em um lugar onde seus piores inimigos não podem fazê-la miserável. Você experimenta o céu na terra. Os humildes se alegrarão no Senhor. Gostaria de convidá-la a me acompanhar ao longo dos próximos dias nesta jornada de busca da mansidão, enquanto nos revestimos de mansidão. E ao fazê-lo, acredito que haverá novas fontes de paz, alegria e bênção que Deus trará às nossas vidas. Senhor, é incrível que queiras nos abençoar. Eu não sei por que fazes isso. O Senhor diz que seremos abençoadas se formos mansas, e então eu oro para que nos próximos dias nos leve a uma compreensão melhor do que é isso e o que significa termos o Teu espírito de mansidão. Senhor, declaramos desde o início que queremos que nos transforme, nos mude, nos revista de mansidão, nos encha com o Teu espírito e produza em nós o fruto da mansidão. Não apenas para o nosso próprio prazer e alegria, mas ainda mais para a Tua glória e para que possamos irradiar e refletir a Cristo ao nosso mundo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nancy DeMoss Wolgemuth tem orado para que o Senhor desenvolva a mansidão em nós. Um espírito manso e tranquilo é uma parte essencial da expressão dos frutos do Espírito, não é? O livro Escolhendo a Gratidão é uma ferramenta incrivelmente poderosa na busca de um espírito manso. Adquira hoje mesmo a sua cópia, disponível no nosso site. Gostaríamos também de oferecer um livreto chamado Uma Bondade Mais Profunda, como um recurso a mais nesse tema. Nele, Nancy mostra como a bondade de Cristo para conosco deve motivar a bondade que demonstramos aos outros. Como forma de agradecimento, enviaremos uma cópia desse livreto quando você fizer uma doação de qualquer valor. Envie o comprovante para contato@vivanossoscoracóis.com e solicite a sua cópia deste livreto. Para fazer sua doação, visite nosso site www.avivanossoscoracóis.com e clique na aba Doação. Hoje você foi apresentada ao conceito da mansidão, e talvez pareça assustador abordar outras pessoas com um espírito manso e gentil. A solução para isso é confiar em Deus mais do que temer as pessoas. Nancy falará sobre isso amanhã. Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.